você dá um ESC, clicando ESC no seu teclado, Y para salvar essas configurações, e você vai enviar o comando make, e você vai dar um Enter. A partir desse momento, ele vai pegar as informações que você colocou, ele vai gerar um arquivo BIM, que você vai colocar na placa da sua impressora, e aí vai gravar esse arquivo lá. Então, você vai fazer o seguinte, por exemplo, você olhou aqui dentro o modelo da sua placa, tem alguma coisa na aula aqui que você não entendeu, fazer o quê? Comentar abaixo do vídeo ou me pedir. Mas agora, se é uma placa que não tem aqui dentro, o que você vai fazer? Próxima coisa, é para o YouTube. Procura lá, instalação Clipper X modelo de placa, ou tal impressora 3D. Você vai ver o comando, as configurações que a pessoa está usando aqui dentro. Não é que eu não quero assim que vocês me chamem se vocês não conseguirem fazer isso aqui. Só que eu quero que vocês evoluam e vocês aprendam. Porque tem muita gente que, por exemplo, assim, olhou aqui dentro e não conseguiu fazer da forma que eu expliquei aqui, cara, a primeira coisa é me chamar. Então, pode fazer isso? Pode, eu provavelmente vou te responder, cara, porque eu não consigo deixar ninguém na mão também. Só que assim, eu quero que vocês aprendam, tá? E para isso, muitas vezes a gente vai ter que procurar informações no YouTube, ver alguém que fez um modelo específico de impressora, para ver se aquela configuração se ela bate com a nossa. Agora, mas não bateu, por exemplo, a informação no YouTube lá, no vídeo que eu vi, não está funcionando. GitHub, página do vendedor da placa, para ver, grupo de alunos, pedir se alguém instalou aquela placa e que configurações que está utilizando. E claro, se você não conseguir achar, me chamar que eu vou fazer o mesmo caminho que você fez. Só que, muitas vezes, como eu tenho mais experiência, eu vou acabar encontrando informação em outros lugares que talvez eu não tenha explicado para você e aí continuar, conseguir te ajudar dessa forma. A partir desse momento aqui, o nosso arquivo, né, o arquivo .bin, ele foi criado. Ele fica dentro dessa pastinha aqui, ó, out, que fica aqui dentro dos arquivos do sistema operacional. A maioria das vezes, se você pegar um Raspberry Pi, se você pegar um BTT Pi, você, com esse comando que eu vou passar para você, você consegue estar pegando esse arquivo BIM aqui dentro, que está aqui dentro do sistema operacional, em algum lugar nessas pastas aqui, e você consegue estar copiando ele aqui dentro para a interface do Clipper, né? Então você vem aqui em config, ele vai aparecer aqui dentro junto com os nossos arquivos, tá? Esse comando que eu vou passar para vocês aqui vai ser esse comando aqui, ó, o sudo cp, que seria para copiar, e aí // clipper out e clipper.bin. Ele sempre vai gerar o arquivo .bin com o nome padrão clipper.bin dentro da pasta out, que fica dentro da pasta clipper. E você vai copiar esse arquivo para printer underline data /config, que é o arquivo padrão onde fica localizado essas configurações aqui. Então essas configurações, elas ficam aqui dentro, tá? E aí você vai colocar o nome do arquivo aqui que você quiser. Então, sei lá, eu quero que gere aqui o arquivo nano.bin. Precisa terminar em .bin, independente do nome que você coloca. Porém, aqui tem um detalhe muito importante. Se você vir aqui dentro das configurações do Clipper, onde a gente estava antes, cada modelo de placa vai te sugerir um nome do arquivo. Então a gente estava fazendo aqui para Robin, né? A Robin Nano V3. Ele pede aqui dentro, ó, que a gente deixe o nome do arquivo como Robin Nano V3.bin. E aqui tem um detalhe muito importante, tá? Principalmente as Robin Nano, se você não tiver esse nome no arquivo, não vai gravar o firmware na placa. Se você pega outra placa, como, por exemplo, a SKR e outros modelos, independente do nome que tenha dentro, ele vai gravar. Mas as nanos não. Então, independente da placa que você tenha, sempre fica de olho no arquivo que eles sugerem você está colocando aqui dentro. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o nome do arquivo aqui embaixo. Ó. Eu vou colocar aqui Robin
exatamente com o R maiúsculo, como que está ali, nano underline v3.bin. Se você quiser colar direto o comando que eu mandei para você, ele vai gerar um arquivo firmware.bin e você pode baixar e editar esse arquivo depois, renomear. Não tem problema. Então, por exemplo, eu não mudei o nome agora, então eu preciso gerar o arquivo de novo. Não, você baixa o arquivo e depois você muda o nome aqui dentro, não tem problema. E aqui dentro, ó, eu posso ver, se eu atualizar aqui, nem precisaria ter atualizado, já estava aparecendo, já está o arquivo aqui, ó, Robin Nano v3.bin. Mas se através desses comandos aqui você não conseguiu copiar o arquivo para cá, tem um programinha que você pode estar instalando, que se chama WinSCP. Eu ia deixar um link aqui, mas eu acho que o link não está funcionando. WinSCP Windows. Vamos instalar aqui esse primeiro link. Vou deixar aqui abaixo da descrição do vídeo também. Você vai fazer a instalação dele. Fazer a instalação. Aqui tudo padrão, tá? Instalação completa, instalar, já vai terminar. Eu desmarco a opção de baixo aqui e dou um concluir aqui. Então, a primeira vez que a gente abre aqui, a gente vai colocar o IP. Então, eu vou colocar aqui testeaula.local. No caso, estou colocando o nome, mas pode ser o IP também. A porta 22, o usuário. Isso do sistema operacional que tem o Linux, tá? Vou dar um login. E sim. Aqui do lado direito aparece para mim todos os arquivos que eu tenho no meu sistema operacional, que eu tenho o Clipper. Então, lembra que eu falei para vocês que tudo ficava dentro da pastinha do Clipper e na pasta out? Então aqui dentro, ó, Clipper, out, vai estar aqui dentro, ó, clipper.bin, o arquivo que foi gerado. E do lado esquerdo é o meu computador, esse que eu estou com ele aqui na minha frente. Sei lá, vou selecionar aqui área de trabalho, por exemplo. Eu venho aqui embaixo, em novo, diretório, vou colocar aqui Clipper. Clipper aula, vou colocar OK. Ele vai criar uma nova pastinha aqui. Posso abrir minha pasta aqui e arrastar o arquivo para cá. É isso. Agora, se eu vim aqui na minha área de trabalho, eu tenho a pasta ó, Clipper aula e está aqui dentro o arquivo Clipper. E aí eu vou aqui em cima, botão direito, mostrar mais opções, renomear e vou deixar um nome que é recomendado lá dentro da configuração do Clipper, que eu falei para vocês antes que cada placa vai ter um nome. Quando você muda o nome lá por dentro do PuTTY, você coloca .bin no final. Quando você está com o arquivo, nesse caso aqui, no teu computador já, não precisa você colocar, por exemplo, clipper.bin no final. Não precisa, é só o nome do arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui firmware, porque a Ender aceita o nome firmware, por exemplo. E vou colocar dessa forma aqui, é só isso. E a partir desse momento você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse arquivo aqui, vai copiar ele para um cartão de memória. Pode ser o cartão de memória que você imprime as suas coisas e jogar esse arquivo aqui na raiz do cartão. Tem gente que fala, precisa formatar o cartão. Gente, não precisa. Pode ter arquivo, pode ter pasta dentro, pode ter o que tiver. Desde que esse arquivo aqui esteja na raiz do cartão. Ou seja, logo quando você abre o teu cartão de memória, que aparece todos os arquivos, é a raiz dele. Então ele tem que estar ali. Ele não pode estar dentro de uma pasta e não pode estar com um nome diferente. Porque quando você insere o cartão na impressora, ela vai ler esse nome aqui para fazer atualização de firmware. Então você vai colocar, no caso da Ender, firmware. E a Ender tem uma sacanagem, né? Que acontece, as Ender muitas vezes quando você vai gravar, por exemplo, não deu certo o firmware, eu vou gravar outro daqui a pouco. Ela já não aceita mais o nome firmware, você tem que editar e colocar outro nome. A Robin Nano, por exemplo, tem que ser exatamente o nome que está lá dentro da configuração do Clipper que eu mostrei para vocês. SKR e outras placas, independente do que tiver, muitas vezes, tá? Geralmente a gente deixa firmware, o nome firmware mesmo, tá? Ela vai conseguir gravar na placa. E aí, um detalhe muito importante, depois que você vai pegar esse arquivo, colocar no cartão de memória, coloca na impressora com ela ligada ou desligada, tanto faz. Se você colocar com ela desligada, quando você ligar, ela vai atualizar.
E quando eu atualizar, no caso da V3 SE, que eu estou ajudando um aluno aqui a fazer, você pode ver que já não aparece mais nada do Marlin aqui na tela dela. Fica toda azul, quer dizer que o firmware gravou, é o primeiro indício. Segundo, se colocou o cartão de memória com a impressora desligada, aliás, ligada, tem que desligar ela e ligar de novo, que é o fato de você ligar a impressora que vai fazer gravar o firmware. Então, só coloquei na impressora e não gravou. Tem que desligar ela e ligar novamente. Quando ela inicializar, ela vai gravar o firmware. Primeiro indício, então, é que vai sumir as informações do painel, quer dizer que gravou o firmware. Segundo, algumas placas vão mudar o nome do arquivo aqui para maiúsculo. Então, você coloca na tua placa, liga, deixa mais ou menos 30 segundos a 1 minuto, é tempo suficiente para gravar o arquivo. Tira o cartão de memória e coloca no seu computador de novo. Tá? Se o painel ficar todo azul, indício de que gravou. Você vai conferir agora, aqui no teu computador, duas coisas vão mudar. Às vezes mudam juntas, às vezes nem sempre. Mas se mudar uma delas, quer dizer que o arquivo já foi gravado. Primeiro, o arquivo firmware, ele vai mudar tudo para letra maiúscula em alguns modelos de placa. Em outros modelos de placa, o tipo de arquivo aqui, ele vai mudar de .bin para .cur. São essas duas coisas aqui que fazem você ter certeza do que o firmware foi gravado. Vai ser bem raro, eu nunca vi até hoje, na documentação do Klipper, pedir para colocar o firmware em nome maiúsculo. Geralmente você coloca a primeira letra maiúscula, como é o caso da Robin, e o resto tudo minúsculo ou tudo minúsculo, como é o caso da Ender, que está aqui. Às vezes vão te sugerir diferente, nem lembro como está a configuração da Ender dentro do Klipper. De cabeça agora você vai seguir sempre o que está lá na documentação. Então mudar o nome para maiúsculo ou a terminação de .bin para .cur, quer dizer você vai ter certeza que o firmware foi gravado na placa da sua impressora. E na próxima aula a gente vai fazer então essa ligação, entre as duas placas pelo firmware. Agora você já tem o número de telefone, digamos assim, entre as duas placas e você precisa fazer essa ligação agora, que é a próxima coisa que a gente vai fazer.